cruzar esse portal de luz. Não é preciso nada especial, só a sincera sede de aprender tudo que a vida tem pra ensinar. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Espírita Pode Saber. Aqui você é o nosso convidado. Hoje nós temos a apresentação da série histórica das obras de Emmanuel com o Chico Xavier, e nós estamos aqui com convidados especiais, não é mesmo, Denis? Isso mesmo. Nós estamos recebendo aqui com muito carinho, né, e tendo esse privilégio, nosso amigo Kaique Assunção e o Nuno Emanuel. Maravilha, então vamos para a apresentação. Olá, pessoal, um prazer estar aqui de novo. Meu nome é Solange Guedes. Olá, pessoal, aqui quem fala é Marco Paulo, é um grande prazer estar aqui com vocês. Olá, meu nome é Kaique, mais uma vez também é um prazer estar aqui falando sobre essas obras. Olá, amigos, eu sou o Nuno Emanuel, que desfrutem deste programa. Oi, pessoal, aqui é o Luiz Sérgio Marota. Olá, amigos, aqui é Elivia Dias. Maravilha, pessoal, então vamos iniciar a nossa gravação, mas antes vamos para a nossa leitura de e-mails e recados. Eu tenho muito de justiça nisso aqui, mas eu não sei se vai ser possível. Eu não sei direito se eu sei. Leitura de e-mails. Olá, caros amigos do Portal Saber. Aqui é o Luiz Sérgio de Belo Horizonte. Hoje, em vez da leitura regular dos e-mails e recados, os amigos do Portal Saber nos pediram que falássemos um pouquinho sobre a mecânica da mediunidade, já que o assunto a ser abordado neste segmento é exatamente a pesquisa sobre a obra mediúnica de Emmanuel, espírito orientador de Chico Xavier, obra de nome Há 2000 anos. Bem, amigos, a mediunidade é aquela capacidade que todos temos de servir como medianeiros, intermediários, canais de comunicação entre o mundo extrafísico ou espiritual, como queiram, e o mundo físico, este em que vivemos. Ela é de todos os tempos, de todos os povos, oráculos, magos, sibilas, pitonisas, profetas, todos eles, uns buscando inspiração no mais alto bem, outros se comprometendo em forças destrutivas, mas todos exprimindo essa capacidade de comunicação entre os planos extrafísico e físico. Muito bem. Acontece que esta comunicação somente começou a ser escrutinada, analisada com áreas de racionalidade e de objetividade científica na época do codificador da doutrina dos espíritos, Allan Kardec, lá no século XIX. Esta análise é tão importante que vemos que com ela poderemos mais tarde até entender com maior propriedade os escritos bíblicos proféticos, pois profecia é um outro nome que se dá para instruções morais ou espirituais de origem mediúnica. Este estudo sistematizado do assunto é, portanto, de interesse de todas as religiões e estudiosos das questões espirituais. Para este Pode Saber, achamos que seria bom falar resumidamente sobre a mecânica em que se dá a manifestação espiritual por meio de uma pessoa, um médium ou uma médium. Os espíritos nos falam que a barreira vibracional que nos separa deles é muito forte, uma muralha. Vivemos, de fato, numa dimensão pouco acessível à intervenção direta dos espíritos. Dissemos intervenção direta porque, por meio do pensamento, como o André Luiz afirma, que são ondas mento-eletromagnéticas do nosso pensamento, só por meio desse pensamento as comunicações podem acontecer de maneira mais palpável, mais clara, na chamada, por exemplo, mediunidade de efeito intelectual. Mesmo assim, quais são os fatores que interferem, ou melhor, que compõem uma mensagem mediúnica? Bem, falando de maneira muitíssimo resumida e meramente objetiva, sem entrarmos em outras considerações,
podemos dizer que numa mensagem mediúnica encontraremos fatores anímicos, personímicos e do estilo de mediunidade a interferir no resultado final da mensagem. Vamos explicar. O componente anímico é o repositório de memória de outras vidas, físicas ou extrafísicas, que o médium, a pessoa, possui. Por exemplo, ele pode ser um brasileiro humilde, trabalhador, não alfabetizado nas lavouras, mas se ele traz um repositório anímico de lembranças de várias vidas, como por exemplo, médico, lembranças de vidas como um médico, um espírito, por exemplo, de um médico que, acessando sua memória anímica, a memória anímica deste médium, se utilizar dele para dizer coisas que ele nesta vida nunca pode dizer, se comunicará de forma mais solta e mais rica de que se ele estiver acessando uma pessoa, às vezes até letrada, mas que não tem esse repositório da medicina no seu arcabouço de memória. Isso é fato. O fator também personímico, já diferente do anímico, é aquele repositório de memória da vida presente em que o médium se situa. Às vezes, somos intuídos, por exemplo, para assistir este ou aquele programa de TV, clicar aqui ou ali na internet, ou ler um livro, para que tenhamos contato com o conteúdo de que o espírito comunicante necessita para transmitir com mais fidelidade a ideia que quer. Portanto, o nosso lastro anímico e o personímico funcionam como um alfabeto, do qual o espírito se utiliza para transmitir o que quer. Por isso é tão importante para o médium adquirir uma cultura tão vasta quanto possível, pois assim ele vai amplificar as possibilidades, ou o leque de possibilidades de comunicação dos espíritos. O tipo de mediunidade também influenciará nesse aspecto. Uma mediunidade muito mecânica poderá, às vezes, minimizar a necessidade dos dois itens anteriores. Vejamos, por exemplo, Chico Xavier, que costumava receber mensagens impressionantes de jovens recém-desencarnados no Brasil. Esse exemplo, inclusive, eu me lembro do Honório Abreu falando a respeito disso. Um amigo nosso aqui, muito conhecido no Espiritismo de Belo Horizonte. As mensagens vinham, às vezes, repletas de gírias e expressões de grupos íntimos de jovens das quais o médium não podia ter conhecido, não tinha conhecimento. Numa das comunicações, um desses jovens explicou que ele vestia a mão do Chico como se fosse uma luva e escrevia mecanicamente. O que queremos dizer? Por mais pura seja uma mensagem, ela carregará em si fatores pertencentes ao médium, seja a sua história, seja o seu momento contemporâneo, os hábitos que adquiriu, e o que devemos mirar mesmo é no conteúdo da mensagem. No entanto, podemos dizer que os detalhes desconhecidos pelo médium são muito importantes para esta pesquisa científica, pois servem como evidência da vida além da vida. Nesse particular, médiuns como Chico Xavier são de muita importância. No entanto, o próprio Chico, dizem, alegava que para os espíritos uma mensagem considerada excelente teria uma porcentagem de pureza da ordem de 90%. Temos aí então 10% ainda de conteúdo pouco filtrado, ou o conteúdo residual das ideias do médium. Até mesmo na mediunidade de efeitos físicos há a interferência anímica e personímica dos médiuns. Nas reuniões de materialização, por exemplo, alguns médiuns são amarrados em suas poltronas porque algumas pessoas questionavam, dizendo que havia semelhança física entre o médium e o espírito manifestante, aquele que se materializou. Semelhança essa que só foi desaparecendo, ou só vai desaparecendo, com o treino mental e moral do médium. Voltando à mediunidade de efeitos intelectuais, escute o que aconteceu certa vez na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, presidida por Allan Kardec. Conta ele que uma vez um senhor que havia perdido um filho queria comunicações dele. Bem, Kardec, com a ajuda de um médium, conseguiu a tal comunicação para consolo do pai.
Mas o pai, estamos aqui parafraseando, não lendo o texto, disse mais ou menos o seguinte: Sr. Kardec, eu vejo que as ideias transmitidas aqui são mesmo muito semelhantes às do meu filho, mas há pontos em discordância. Meu filho nunca se referiria a mim de maneira que ele se referiu aqui na carta. Ele não costumava usar tal ou qual termo para exprimir essa ideia. Allan Kardec, conhecedor do assunto, disse-lhe então: o senhor, por meio desse médium que recebeu esta carta, só terá acesso às ideias de seu filho, já que esse é um médium de caráter mais filosófico. Se o senhor quiser dados mais concretos, volte aqui um dia ou um outro dia em que temos um médium de características mais práticas. Assim o homem fez. Por fim, enviei uma mensagem que, apesar de trazer as informações práticas que ele queria, nomes, detalhes que comprovaram que era o filho dele que estava falando, essa mensagem carecia de maior conteúdo nos aspectos da ideia. Pra vocês verem como é que o arcabouço mental, personímico, anímico do médium influencia nesse conteúdo da mensagem. Bem, amigos, isso tudo é para dizer que Chico Xavier, nosso médium em análise, não era infalível, mas inegavelmente um fenômeno ímpar no terreno das mediunidades dos mais variados tipos. Mesmo assim, ele se valeu de todas as ferramentas possíveis para a melhoria de sua tarefa. Segundo ele próprio, ele estudava português com Emmanuel, que havia, segundo Chico, sido padre jesuíta, o padre Manuel da Nóbrega. E os jesuítas, nós sabemos, foram responsáveis pela qualificação do idioma nacional em níveis superiores. A mediunidade, portanto, em espiritismo se distingue do mero mediunismo, que é a prática pura e simples do ato de se comunicar com os espíritos, pelo fator de sujeição às leis éticas superiores, que chamamos de leis evangélicas, que para nós fazem parte da ética cósmica universal, trazida para nós pela vivência de Jesus na Terra. Então esta moral, esta ética, que é o objetivo máximo da doutrina dos Espíritos. O conhecimento em si nos enriquece. O científico, o filosófico, vai trazendo um mosaico que vai se fechando em evidências que vamos considerando verdades. Mas o objetivo moral é, por excelência, o objetivo do Espiritismo. Por isso nós temos aquela frase: fora do amor, da caridade, não há salvação. Por isso a mediunidade espírita é uma mediunidade vigiada eticamente e moralmente. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz: com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão um caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente fora aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. E agora, vamos então a mais um episódio com foco na pesquisa sobre a obra Há 2000 anos de Emmanuel e Chico Xavier. Um grande abraço a todos. Maravilha, pessoal. Voltando agora para a nossa gravação, já vou chutar a bola aqui para o Marco Paulo, que o Marco Paulo é o nosso especialista aqui do portal sobre essa área, né, essa série histórica do Emmanuel. Marco, e aí? Hoje o dia promete, né? Nós vamos gravar 4 episódios, não é mesmo? Na verdade, Marco, o especialista aqui é o Kaique, que estamos recebendo, porque ele que é o grande estudioso da história. Nós somos apenas aprendizes. Nada, quem sou eu? Nós estamos aqui tendo a honra de recebê-lo e vamos discutir e debater as questões que ele tem estudado em torno também
dos fatos históricos presentes no livro de Chico Xavier. Nós vamos levantando alguns pontos e vamos fazendo perguntas de forma bem aberta, todo mundo pode perguntar e fazer suas colocações, porque o Kaique está bem preparado aí para nos responder. Kaique, antes de falar propriamente do último artigo que você escreveu, que foi publicado na revista Reformador da FEB, a respeito da personalidade de Públio Cornélio Lentulus, eu queria antes te fazer uma pergunta e ouvir a sua opinião a respeito de um ponto que tem sido questionado pelos estudiosos da literatura do Chico Xavier, da sua psicografia e dos romances do Emmanuel principalmente, que é o seguinte: algumas pessoas têm defendido que os livros do Emmanuel são, na verdade, ficção. São construções ficcionais com base em elementos históricos. E, por conta disso, eles têm defendido que os livros do Emmanuel seriam romances históricos. Nós tivemos a oportunidade de pesquisar o conceito atual e mais autorizado sobre o que vem a ser o romance histórico, e efetivamente, em síntese, é isso que se diz de um romance histórico, né? Ele é a junção de ficção construído sob a base de realidade. Então, eu te pergunto, na sua experiência, pelo que você tem estudado dos livros da psicografia do Chico, principalmente desses romances do Emmanuel, eles seriam peças de ficção, ou nós estaríamos aí diante de um novo fenômeno que é a mediunidade participando da história, algo que a gente ainda tem explorado pouco na humanidade? Excelente pergunta. Minha opinião é diversa da que você apresentou, mas antes nós temos que entrar numa questão histórica, né? É uma discussão histórica que está longe de chegar ao fim, que quando você põe uma história no papel, né, você escreve sobre essa história, então há uma corrente histórica que diz que ali já não é uma história pura. Já é uma história até certo ponto ficcional, porque é a sua opinião. Por mais que nós tentemos ser neutros, a neutralidade não existe, né? Cada um tem a sua opinião sobre os acontecimentos. Eu concordo, outro discorda. Então, há uma questão histórica, independente de qualquer coisa de espiritismo, a respeito disso, que quando você põe suas recordações do que você viveu, viu ou ouviu no papel, aquilo dali já deixa de ser neutro, né? Então essa é a primeira questão. Assim, Emmanuel, por mais que seja o espírito, é uma individualidade e tem as suas opiniões. Ele viveu aquilo e através da sua vivência ele tem a sua opinião. É fato que se fosse, por exemplo, um Flamínio Severus ou uma Fúvia escrever, a opinião dele seria outra. Isso é uma questão óbvia, né? Da mesma forma que nós estamos aqui, cada um vai ter a sua opinião sobre o que está acontecendo, cada um vai transmitir da sua forma. Então essa neutralidade, ela não existe. Ponto. Outra questão a ser levantada a respeito disso Emmanuel foi sim esse senador Públio Lentulus, é o que eu acredito, é o que nós acreditamos. As vivências ali, sim, são verdadeiras, né? Com certeza, acho que ele viveu os momentos históricos com toda certeza. Agora, o que eu acho é que quando ele romanceou, vamos dizer assim, né? Que transformou no romance, aí sim, você não pode tomar letra por letra do que ele escreveu. Até mesmo ele fala no prefácio do livro: tenho me esforçado quanto possível para adaptar uma história tão antiga ao sabor das expressões do mundo moderno. Tá? Então, isso, de fato, é o que eu acho, para ter baseado no que ele falou. Palavra por palavra, como está no livro, não. Provavelmente ele deu a mexida. Agora, os acontecimentos históricos, as pessoas citadas e o envolvimento dessas pessoas na história e nos acontecimentos do primeiro século, não, eu acho que sim. Nesse caso, não acho ficção. Eu acho que ele está contando, sim, as recordações dele. Agora, levando mais uma vez em consideração o que eu falei, a questão da opinião, que é uma discussão da história, não é uma discussão do espiritismo, se é ou não autêntico, Chico Xavier. Entendeu? É impossível você ser neutro. É impossível você ser neutro a partir do momento que você escreve sobre as suas recordações. Isso não tem como. É a opinião dele. Isso é fato, gente. É uma individualidade que viveu com virtudes, com defeitos, como qualquer um de nós. E reafirmando, se fosse um Flamínio Severus a escrever, ou uma Ana,
as opiniões seriam outras. Agora, não, imagina, de maneira alguma. Até porque nas pesquisas, e você participa disso tanto quanto eu, nós encontramos elementos de coisas que o Chico não poderia saber, ou mesmo que existisse essa informação na época, não estaria tão ao alcance dele. Enfim, e levando em consideração também o tempo que o romance foi recebido, 3, 4 meses, né? E isso ele recebendo outros livros também ao mesmo tempo. Logo depois veio Paulo Estevão, veio 50 anos depois. Então eu me pergunto de onde ele tiraria tudo isso para escrever numa velocidade tamanha. Não. Ok, Kaique. Então, vou fazer algumas outras perguntas com base nisso que você trouxe, né? Você mesmo disse que não haveria, então, o elemento ficcional, né? A ponto de dizermos que existe ficção ou pura invenção? Sim, dos personagens e da história, não. Sim, não é? Não. Então, isso já, de certa forma, demonstra uma nova visão. Dessa visão que o pessoal tem defendido aí fora. Claro. Né? Demonstrando que seria um puro romance histórico, onde haveria participação de criação sobre bases históricas, né? Porque no romance histórico clássico, o indivíduo vai lá, estuda a história e inventa sobre aquela base, algo que não corresponde à realidade. E ainda tem também mais uma outra questão nisso daí, muito interessante. Aí já é a trajetória dele como espírito, né? Ao longo do tempo, nós, indivíduos, vamos amadurecendo. Então, se eu escrevo sobre um fato na minha infância, quando eu atinjo a maioridade, com certeza a minha opinião sobre aquilo mudou. Eu vou narrar de maneira diferente, certo? Uhum. E a partir do momento que eu vou crescendo, amadurecendo, na minha terceira idade, né, na velhice, com certeza a opinião sobre aquilo vai ser outra. O que eu quero dizer com isso? Que Emmanuel efetivamente foi muito influenciado por toda a vivência evangélica, principalmente em torno da Igreja Católica ao longo dos séculos. Não dá para fugir disso. O cara foi padre, acho que em todas as últimas encarnações, segundo notícias, Padre Manuel da Nóbrega, Padre Damiano no Renúncia. Então é impressionante como, enquanto espírito, a vivência dele dos últimos séculos falou muito alto ali. Mas isso é um dos aspectos mais incríveis, porque é toda uma personalidade que foi moldada ao longo dos séculos. Claro que um romano jamais escreveria daquela forma? Não, claro que não. Poxa, a Roma Antiga ficou para trás há 1500 anos. Já não é um romano mais. Não é mais um romano, não tem como você escrever da forma como você falaria, não tem como. Então, essa vivência dele dos últimos séculos falou muito alto. O que, na minha opinião, repito, é toda uma personalidade bem formada, que não é técnica e que o Chico não poderia inventar. Isso sem falar também de outras obras que ele recebeu do André Luiz, que também tem a sua vivência, e de Humberto de Campos. Então, eu acho que se um cara como Chico Xavier fosse um embusteiro, fosse viagem, né, a mera viagem, eu acho que seria um grande louco, porque o cara está reunindo múltiplas personalidades dentro dele. E não me consta nunca que ele foi internado ou qualquer coisa desse tipo. E outra coisa, não é, Kaique? Uma coisa que eu acho interessante anotar, que quando começamos a pesquisa também junto com o Marco Paulo, começamos a ficar muito surpresos com os detalhes técnicos, históricos, os pormenores, tão exatamente qualificados e expressos nos livros, que eu comecei a entender o seguinte: olha, se ele tem acesso a todo esse conhecimento técnico que não era disponível nas obras, nos livros, ele nem tinha acesso a eles, muito menos a língua estrangeira em que eles eram escritos na época, por que não fatos históricos reais? Você está entendendo o que eu estou falando? Com certeza. Se ele tinha acesso a datas que, de repente, 20 anos depois, a ciência descobre que aquela data que era correta e não a data que eles tinham em mente, dados técnicos, tecnológicos, científicos, históricos, por que não dados também históricos reais? Com certeza. É isso aí que eu acho o porquê da nossa resistência, às vezes, porque muitas vezes a gente vê, a partir do momento que você começa a virar evidência do fato, a recusa à evidência, realmente a gente fica estranhando. Há um estranhamento do porquê de você recusar uma evidência de que aquilo ali foram fatos históricos que o Chico havia antecipado antes mesmo da arqueologia ter desenvolvido, dos pesquisas históricos terem se aprofundados e 30, 40 anos depois terem se comprovados, né? Na verdade, também a gente entra numa questão, porque o cético, ele sempre vai arranjar uma forma de ver o errado. Então, os dados históricos existem, o Chico teve acesso a eles.
os dados históricos não existem, ele presumiu. Então a gente chega um momento que é melhor nem dar muita atenção. Mas ainda voltando nessa questão, claro, Kaique, eu penso que a mediunidade nos propõe um novo olhar, uma nova ótica sobre a própria história. Como a mediunidade vai, a partir de agora, ajudar a reconstruir a história. Com certeza. Né? Então, a gente sabe que nós temos que pressupor e entender o que é o fenômeno mediúnico e a descrição da vida após a morte, de acordo com o que a gente tem desde a catalogação e os trabalhos do Kardec. Uma estagiária minha, só para dar um exemplo disso, né? Ela estava conversando comigo essa semana, ela é interessada no estudo do espiritismo, ela veio me perguntar, olha, eu já li alguns relatos dizendo que o Chico seria um charlatão porque pessoas que eram extremamente secas em vida, quando psicografaram cartas para seus parentes na Terra, externavam algum sentimento e chamavam a pessoa de papai, de mamãe, né? Ora, o Espiritismo vem nos mostrar que uma pessoa que chega no plano espiritual, que se sensibiliza, que resgata toda a sua bagagem pretérita e desperta, né, para outros ângulos que ela adormeceu nessa existência, ela já não vai ser mais aquela pessoa que a gente conheceu na Terra. Sem dúvida. Né? Então, vejam como isso já nos traz ângulos diversos, né? E uma questão que eu acho interessante, porque nós temos que pressupor isso na hora que a gente está avaliando a mediunidade. Uma questão interessante é a seguinte: se é verdade que na epistemologia histórica da Terra hoje a gente dá muito valor à postura e à visão pessoal daquele que relata um fato, porque ele vai entrar com muita carga subjetiva na hora de relatar um fato, principalmente se a gente estiver falando de sentimentos, né? Claro. Por exemplo, uma pessoa passou por uma experiência traumática e quando ela está relatando um sentimento, ela está falando de algo, né, que vai expressar como o coração dela ficou marcado naquela experiência. Agora, quando se trata de narrativas de fatos, isso do ponto de vista, eu queria ouvir sua opinião sobre isso, do ponto de vista de um espírito superior, que está lá no plano espiritual, ele vai ter menos margem, uma margem menor de modulação, de alteração subjetiva, né? Por quê? Porque imagine o seguinte: se hoje aqui na Terra nós já temos acesso a dados positivos que nos mostram que determinado fato aconteceu dessa ou daquela maneira, lá no plano espiritual superior eles têm dados, há uma biblioteca de conhecimentos que vai muito além da nossa, né? Então, se de repente o livro diz lá, né, e o espírito está falando, olha, de acordo com o que a gente consulta aqui, o que aconteceu foi assim, né? Ele não está dizendo, e o próprio Emmanuel diz que ele está tentando ser fiel à história, né? Sem passar por cima da história atual. Isso é uma coisa muito ele fala, né? Sem eu não quero por cima da história ele fala, eu não quero que ficar discutindo com os historiadores, e alguns vão tentar até encontrar alguns erros. Sim. Mas é exatamente por isso que ele já está dando recado ali, eu entendo, né? Olha, pessoal, eu estou dizendo de coisas que nós conhecemos com mais profundidade do lado de cá, porque nós temos esse registro. A vivência deles, né? Dele. Não, e não só dele. Imagina o seguinte: eu vou relatar um fato histórico, né? Eu tenho acesso às mentes lá do plano espiritual que viveram aquilo, eu posso fazer uma análise tridimensional. Não, vamos fazer uma coisa, né, mais pé no chão, coletiva aqui, Marco Paulo. Vamos fazer uma coisa mais, só para você ter uma ideia. Você vai numa cartomante, ela acessa seus dados mentais, ela fala nomes. Isso é coisa que qualquer um aí pode fazer essa experiência aí. Não aconselho, não, mas qualquer cientista pode fazer essa experiência. Ela acessa seus nomes, ela acessa pessoas associadas a você, ela acessa um monte de coisa que está na sua cabeça. Quer dizer, se essa pessoa que está aqui no corpo físico tem acesso a essas informações mediunicamente, de forma telepática, não é? Que dirá um espírito para dizer que a intenção de Carlos Magno não foi Y, e foi X. Isso. Quando ele escreveu tal ou qual decreto, entendeu? Isso é uma coisa que, obviamente, deve-se calcular como uma evidência plausível, né? Isso. Em relação ao acesso a... Vai causar... A sua pergunta merece 3 respostas, né? Uma resposta em 3 partes. Primeiro, puxando esse gancho, a história ela é reconstruída a partir das fontes históricas. O lixo, um documento escrito, transmissão oral, mas é claro que a história ela não pode penetrar no pensamento das pessoas e, mais ainda, na opinião que se forma sobre um acontecimento. Se eu quero dizer que tal político foi ruim,
Eu muitas vezes crio evidências de que foi ruim. Então a opinião muda também ao longo dos séculos, né? Com relação a essa questão que você, Marco, Luiz Sérgio, você levantou, né? Você e o Luiz Sérgio também. Sim, mais adiante, isso enquanto espírita, né? Ter acesso às mentes ou através de relatos de desencarnados de determinados fatos históricos vai ser uma excelente fonte histórica, o que vai causar uma revolução tremenda na história, porque você tem desencarnados falando sobre suas vivências e você tem também encarnados rememorando fatos históricos, né? E aí a gente pode entrar também numa questão que escapa ao controle da história, que é a questão da intenção, qual foi a intenção, o que ele quis fazer ou não. Mas isso com certeza é uma coisa que vai demorar muito, se vier a acontecer, vai demorar muito mesmo, né? É claro. Mas assim, é uma nova Mas vai fazer uma ótica. Revolução, com certeza, vai fazer uma revolução e vai ampliar. Só abrindo um parênteses, eu lembro de uma vez em que caiu no vestibular, salvo engano da UFMG, um poema do Carlos Drummond de Andrade. Isso não tem muito tempo. Certo. E pedia-se a interpretação de um determinado trecho lá do poema dele. E a resposta que foi dada como geral para o gabarito é uma resposta que o próprio poeta Carlos Drummond depois contestou num artigo de um jornal. Ele disse, olha, eu não tive intenção nenhuma de dizer isso aí, né? E os literatos estavam lá viajando sobre a intenção dele por detrás daquilo, e ele mesmo contestou no artigo e falou assim, não, minha intenção não foi essa. Né? Então, quando a gente tem acesso a essa fonte rica, que é humana também, a gente às vezes especula muito sobre intenções, sobre personalidades, só que existe uma realidade. Só para pintar esse quadro aí que o Marco Paulo citou, achei muito interessante. Eu tive um aluno que ele era cineasta e eu tinha que ensinar para ele alguma coisa em inglês sobre aquele autor, um japonês muito famoso, Akira Kurosawa. E eu fui pesquisar uma tese, e tinha tese no mundo inteiro sobre um trabalho que ele havia feito sobre um filme sobre ninjas, né? Coisa assim. E eu achei muito interessante que havia tese sobre aquele trabalho dele. Ele tinha feito uma cena de uma luta, né? Uma luta antiga de soldados e ninjas lutando. E em vez de colocar a câmera em movimento, ele colocou a câmera estática, parada, e a luta passando na frente. Então havia trabalhos inúmeros no mundo inteiro dizendo, o rapaz é um gênio, ele teve uma ideia assim, que é coisa assim maravilhosa, e várias discussões de por que ele fez aquilo e tal. Aí até que teve uma entrevista com ele, né? Eu assisti essa entrevista no YouTube. Mas por quê? Como é que você fez isso? Olha, eu não tinha dinheiro, nós só tínhamos um lugar para alugar. A fábrica da Nacional está de um lado, a fábrica da Sony está do outro. Botei a câmera ali, é o único lugar que tinha para filmar. Não tinha nem a escusa da intenção inconsciente, né? Porque muitas vezes você fala, não, eu não tive intenção de escrever isso, mas vem um analista da psicanálise e fala, não, você não teve intenção consciente, mas teve intenção. Nesse caso, nem isso funcionou para endossar as teses, né? Mas eu te interrompi, Caio. Claro, não, faz parte. Excelente colocação. Outra questão também da pergunta é o que é verdade? Essa é uma questão até muito filosófica e que nos últimos tempos eu tenho perguntado o que é verdade. Jesus se calou diante da resposta, né? O que é verdade? É um conceito que muda muito ao longo dos séculos, e o conceito de verdade que nós temos na atualidade é muito recente. Isso não fazia parte de muitas das civilizações antigas, tá? Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque a filosofia não é história. Mas sim, eu concordo com você que Emmanuel, enquanto espírito, dentro da esfera que ele ocupa, sem dúvida alguma, ele tem uma visão maior, com certeza. Mas, mesmo assim, ainda é uma individualidade. Sim, sim. Como historiador, vamos levar em consideração uma coisa, Emmanuel não tem nada a ver com a história. Ele não tem termos, ele não usaria termos técnicos, narrativos que eu, como historiador, usaria. Claro. Para explicar certos fatos. Não é o objetivo dele, né? E nem é o objetivo, isso não desmerece a obra dele, levando em consideração que é um cara que está contando as suas recordações. Ponto final. Enquanto historiador, né, tecnicamente, falando da escrita do A2 Mil Anos, não da história, eu escreveria muitas coisas de uma outra maneira. Por exemplo, como a Revolução Judaica começou. Que é outro aspecto interessante que ele conta, como se que ele já sabe de tal maneira daquele lance, como a Revolução Judaica começou, que ele não fala isso no livro.
eu já colocaria como historiador, entendeu? Então, repetindo, né? Reafirmando que sim, ele tem uma visão maior, tem, claro, sem dúvida alguma, acima de algumas convenções humanas, como a mentira, como o interesse mesquinho, que infelizmente faz parte, vazia. especulação, que tudo isso, esses defeitos humanos, fazem parte da história humana, né? Agora, mesmo assim, é uma individualidade que tem a visão dele, ele vai narrar as coisas de acordo com a visão dele. Por mais, inclusive, que ele acesse a intenção de outras pessoas, aí é uma questão histórica, ele vai fazer uma reinterpretação, não tem como fugir disso. Sempre vai passar pela subjetividade dele. Com toda certeza. Só para exemplificar, né? Eu imagino o seguinte, imagine que aqui na Terra, hoje nós questionamos quem, e ainda temos dúvidas sobre quem foi o assassino de John F. Kennedy. Isso lá no plano espiritual já não é uma dúvida mais, né? Então, sim, eles já sabem quem é o assassino, eles têm certeza, eles têm os registros, eles têm os filmes, eles têm as telas mentais de todo mundo que participou e até às vezes até o relato da pessoa que, né, que sabe quem foi e tal, né? Então, é claro que a visão espiritual diminui muito, né, o âmbito de subjetividade, claro, do indivíduo na hora de relatar algo, porque ele tem esse acesso. E se a gente está falando de um espírito superior, é claro que ele vai se cercar desses cuidados para não ficar trazendo algo que é só pessoal, mas que está calcado naquilo que já se pode entender como, né, uma certeza maior do que a gente teria na Terra. Isso, Malcolm, você está falando é muito importante, por quê? Porque esse é o diferencial da observação dita científica espírita. Se a ciência, né, oficial, aí, o chamado mainstream science, e a religião institucional tiveram muita dificuldade em lidar com a mediunidade, exatamente porque a mediunidade muitas vezes chegava e se contrapunha aos seus dogmas e aos seus axiomas, respectivamente, o espiritismo não teve esse receio. Nós lidamos com a evidência, inclusive, do conhecimento que vem através da mediunidade, sem medo dele. Né? E esse conhecimento nos diz o seguinte: olha, tudo bem, a ciência até hoje descobriu isso aqui, mas a mediunidade generalizada está aí nos dizendo que há outras abordagens do assunto que devem ser vistas. Isso é muito importante para o espírita que tem um teor científico na sua vivência, não confundir, né? Pegar dados da ciência que estão aí e colocá-los como sendo o conhecimento espírita. Não. Por isso que Allan Kardec fala, a ciência é da alçada do espiritismo, mas o espiritismo não é da alçada da ciência, ela não faz uso da mediunidade. Ela ainda está no processo de algum dia admitir a mediunidade propriamente dita, a comunicabilidade propriamente dita, e nós já temos esse pressuposto, né? Então, a partir daí, a gente pode fazer avanços. Porque senão a gente fica naquele, eu costumo dizer aqui, né? A criança que chega aos 14 anos e fala, mamãe, só vou comer depois que entender o metabolismo e a digestão. Senão eu não como mais. Não, a gente quer se alimentar já com coisas mais avançadas e esperar até que um dia a ciência, né, com seus processos burocráticos, institucionais, e com interesses políticos e interesses pessoais também, chegue até determinadas conclusões, né? E mais ainda, para fechar esse assunto, né? Ele não pode intervir na história humana, ele tem que respeitar a história humana, ele não pode fazer essa revolução, nem era a intenção dele, né? O objetivo dele é muito de evangelizar. Ele não pode fazer essa revolução. Amigos do Chico Xavier contam que em reuniões privadas ele falava, não, isso daqui historicamente está errado, não foi bem assim, a história entende de uma outra forma, mas ele não pode intervir de tal maneira na história humana, na opinião dos historiadores, ele tem que respeitar. Então, por mais que ele saiba que algo está errado ou saiba a verdade sobre esse fato, ele tem um limite que ele tem autorização, inclusive, para intervir. Sim. Né? Inclusive antes. Isso não quer dizer que ele não tenha trazido algumas pistas. Com certeza. Nós estávamos discutindo aqui exatamente a questão do mês em que Pompeia foi destruído. Exatamente. Nitidamente, me parece que ele já sabia de uma confusão acerca disso. Eu sempre me perguntei, né? Estamos falando do último capítulo do livro em que Pompeia foi destruída pelo vulcão Vesúvio, né? Segundo a história, pelos relatos de Plínio o Jovem, foi no dia 24 de agosto do ano 79. Mas há uma certa discussão arqueológica levantada pela arqueologia, né, que ainda está sendo discutida, e que me parece muito convincente, é que tenha sido 2 meses depois, né? E é interessante que o Emmanuel, ele começa falando de uma manhã radiosa do ano 79. Ele não fala em momento 1 de agosto, como se quisesse exatamente, no mínimo,
se afastar dessa confusão. Se ele sabe a verdade, que não foi em agosto, se ele sabe, ele não poderia de repente, não, foi em novembro. Ele se afasta um pouco dessas coisas e deixa exatamente algumas pistas no ar como exatamente isso, que merece toda uma discussão e um estudo, mas mais adiante a gente fala por que disso. Mas é bom, esse tema é interessante, né? Porque nós estamos falando para estudiosos do Espiritismo. E o pessoal precisa entender o que a mediunidade do Chico oferece, né? Nós sabemos também que o Chico Xavier, ele trouxe apontamentos positivos e bem precisos que contrariam a história. E sim. Por exemplo, o ano do nascimento do Cristo, né? Sim. Que muda a data do Natal, né? A demonstrar que nós estamos aí fazendo uma avaliação equivocada da história, né? Do que realmente aconteceu. Quem escreveu a Epístola aos Hebreus? Exatamente, quem escreveu a Epístola aos Hebreus, né? O autor da Epístola Lentulus, que está lá no livro, né? Há 2000 anos, que a história hoje tem como uma fraude, né? Uma carta forjada na Idade Média, mas que você demonstrou que existem hoje evidências que a gente pode remontar, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? As datas lá do Paulo Estevão, onde o Haroldo tem um estudo muito interessante e mostra, né, que nós podemos fazer uma revisão da história a respeito das datas, das viagens do Paulo. Então, quer dizer, eles também, é claro, não era o objetivo deles. O objetivo do Chico era mostrar uma história moral, um crescimento espiritual. Né? Educação dos seres. Né? Exatamente, educação do coração. Mas também ficaram essas pistas para a gente. Exatamente. Né? Algumas coisas ele pode ter a afirmar. Essa questão do nascimento de Jesus, já havia uma incerteza sobre isso mesmo na época do Chico Xavier. Né? Agora, só um minutinho, gente. Vamos fazer uma parte, que isso é muito importante, que nós estamos falando aqui agora. Veja se não é indigesto você estar numa academia, estudar lá há 10 anos, publicar livros e chegar um médium e colocar uma tese que coloca a sua enciclopédia no lixo. Não é? Quer dizer, não é fácil. Foi este o problema que, segundo o autor Juan Antônio Estrada, no livro Para Entender Como Nasceu a Igreja Romana, ele é teólogo de Salamanca, se eu não me engano, ele escreveu esse livro da edição As Paulinas, né? Ele explica lá que os carismáticos foram, de certa forma, expulsos do poder da Igreja Romana, que eles eram o quê? Carismáticos, ou seja, médiums. Então, muitas vezes, a mediunidade deles trazia informações que conflituavam com a teologia vigente. Então, o médium está sendo expulso sempre de todo, na academia, na universidade, na igreja, que hoje a universidade é quase uma igreja igual antigamente, né? Em termos de lei, do pressuposto materialismo absoluto, não se fala mais, não sei, desse jeito, qualquer coisa que vá contra isso. Então você vê como é que o médium é realmente um sofrido, né, nesse planeta, seja no meio acadêmico, seja no meio religioso, dogmático, ambos têm muita dificuldade de lidar com alguém que chega e fala, olha, essa teologia sua, como Galileu chegou e falou, olha, não é isso, não é a Terra não é o Sol que gira em torno da Terra, é o contrário. 80% da teologia romana ia embora com isso aí, né? E ele fala, olha, a gente não precisa deixar de ser católico para saber desses fatos, mas são fatos. Então, a partir do momento que a gente começar a entender e analisar a mediunidade, como a de um Chico Xavier, com boa vontade, sem temores dogmáticos, sejam eles religiosos ou científicos, a gente pode chegar a verdades maravilhosas. E eu, por fim, eu gostaria de colocar que, enquanto historiador, eu sou muito crítico, tá? Sem citar nomes, imagina, não é o nosso objetivo, mas eu vejo muitos romances históricos por aí, ou que falam de trechos da história, que efetivamente eu não concordo. Não vou nem dizer de embuste, não é o objetivo, mas, no mínimo, o espírito não tem superioridade suficiente para escrever sobre aquilo. Então, acaba caindo nas opiniões pessoais e, muitas vezes, até reacende velhos interesses políticos de você deturpar uma imagem política que era contrária, uma personalidade política que era contrária à sua. Eu vejo muito isso em romances que estão por aí circulando, ditos espíritas, né? Eu vejo muito isso por aí. Então, eu só gostaria de afirmar que eu sou muito crítico com relação a romances, tá? E o que Emmanuel fez realmente merece ser estudado, como o Luiz Sérgio acabou de colocar. Não só Chico Xavier, gostaria também de citar a Dona Ivone Pereira, que é uma grande médium, que também merece muito ser
estudada. Poderíamos falar de muitos outros, não é nosso objetivo, tá? Então só quero afirmar isso, que existe toda uma crítica da minha parte, que eu não concordo com muitos romances históricos, mas o Chico realmente merece ser estudado. Kaique, então vamos lá para o seu artigo, esse último que você publicou na revista Reformador, em 4 partes? 3 partes? Abril, maio, junho de 2014. Isso. Que está aí à disposição para quem quiser ler, e nós recomendamos, porque realmente é um grande trabalho. Nós temos essa figura do Públio Cornélio Lentulus, que escreve uma carta a Tibério relatando a personalidade de Jesus e alguns traços físicos. Essa carta foi tida e tem sido ainda considerada como uma apócrifa, né? Como apócrifa e como uma criação que surgiu aí por volta do século XIII, parece, né? Medieval. Mas hoje você traz elementos que permitem uma reviravolta histórica, inclusive, né? Porque essa descoberta que você fez, o pessoal ainda não acordou para ela. Isso é o meu entendimento, eu quero ouvir sua opinião. Mas isso rende uma tese de mestrado para a gente levar aí para o mundo inteiro, para o pessoal perceber que essa carta pode ter tido um fundamento. Por quê? Porque você descobriu um Públio Lentulus na época. Né? Então relata isso aí pra gente. Não só sobre essa carta, como, na minha opinião, até sobre a teologia, né? Porque a teologia, muitos historiadores que se ocupam sobre os estudos acerca do Jesus histórico falam que Jesus foi ignorado pela história da época, né? E que nós estudamos em conjunto nos fazem crer no contrário, né? Mas enfim, vamos lá. Essa carta ela é muito famosa. Engraçado, quando eu ia no médico, pequenino, eu nem sabia que era espiritismo, e tinha na parede lá exatamente um quadro com essa carta, né? Sabendo que desejas conhecer, quanto vou vos narrar, existindo em nossos tempos um homem chamado Jesus. Existem versões um pouco diferentes dessa carta, né? Ou traduções, enfim. E ela é assinada como Públio Cornélio Lentulus, interessado ao imperador Tibério, descrevendo física e moralmente a personalidade de Jesus. É efetivamente uma carta muito bonita, eu acho. Muito bonita mesmo. Isso aí não tenho por que discordar, né? Agora, efetivamente, fazendo uma crítica da carta, um romano, aí veja bem que essa carta ela não é transcrita no livro há 2000 anos. Emmanuel só fala que descreveu, como foi, Marco, que você... Ele diz mais ou menos, não com essas palavras, né? Mas que ele se ateve a descrições objetivas. Sem nenhum arrebatamento moral. Sem arroubos, né, de paixão, de qualquer avaliação mais subjetiva. Exatamente, é isso daí. E essa carta que nos chegou até nós, né, que foi exatamente uma dessas versões que eu vi na parede lá do consultório médico, ela nos faz crer o contrário, porque ali usa-se o Filho de Deus, a mãe dele, a mulher mais maravilhosa que se viu por essas paragens. Então, daí você já faz uma pequena crítica que não é o que Emmanuel quis dizer. É aquela questão, ele deixa pistas. Muitas vezes ele não pode falar abertamente, mas ele deixa pistas. Porque se você compara a carta e compara com o que ele descreveu há 2000 anos, são cartas diferentes. Quer dizer, versões diferentes. A carta em si é a mesma. Então, daí já merece um certo olhar crítico. A carta que chegou até nós, ou essas versões da carta que chegaram até nós, elas não podem ser autênticas. O que não significa que a carta não tenha existido. Ponto final nisso daí. Efetivamente, um senador romano não descreveria um judeu, principalmente um judeu como Jesus, né? Um judeu camponês dos confins do Império Romano, de uma província que não tinha grande importância, de um povo cuja cultura era até vista com certa ironia pelos romanos. Então, efetivamente, um senador romano não descreveria o filho de Deus, essa mulher fantástica, se referindo a um judeu, não. Eu acho que essa carta, o mais próximo dela, seria alguma coisa do tipo: existe por aqui um homem chamado Jesus, absolutamente comum, que tem feito coisas estranhas que afrontam a ordem natural das coisas, dizem que ele cura pessoas, alguns mesmo chegam a afirmar loucamente que ele ressuscita mortos. Não me parece que seja uma personalidade que afronte a lei e a ordem romana. Pelo contrário, apesar de se voltar para os humildes, não induz à guerra, à revolta. Com certeza, alguma coisa nesse sentido é o que interessaria. Essa carta, no meu entender, foi algo
desse tipo. Que dizem que ele é o filho desse Deus único dos judeus, que é estranho para nós, que quer ser superior ao nosso Júpiter, que está sempre acima dessas coisas. Então, com certeza, daí já muda o teor. Opinião minha. A carta é mais ou menos nesse sentido, tá? Beleza. E o personagem Públio Lentulus, que é o personagem que o Chico Xavier psicografou e que Emmanuel disse, lá por volta de 1930, ter sido. Né? Isso está no prefácio do livro Emmanuel, né? Que ele afirma ter sido Públio Lentulus ao tempo de Jesus. Ao longo dos anos da pesquisa histórica, a gente sempre procurou saber quais eram os personagens citados no romance que tenha chegado a alguma coisa a nós. Né? E, na verdade, a gente não está nem só falando do há 2000 anos, dos 50 anos depois, de Ave Cristo. E, efetivamente, 50 anos depois, a gente chegou, pelo menos, a descobrir duas famílias, né? A família Lólio Úrbico e a família Fábio Cornélio, que existiam na época. Que aí abre um pequeno observação. O certo seria os romanos terem um nome gentílico, a gens, a família que pertenciam, né? E o Chico Xavier, quando ele psicografou, ele colocou Fábio Cornélio, 2 nomes gentílicos. Eu tive a oportunidade de ver, gente até rindo, não é possível, isso afronta a ordem natural. Até que foi realmente um livro de epigrafia romana, descreve sim a família Fábio Cornélio, que era muito importante no 2º século. Da mesma forma, a família Lólio Úrbico, né? Que existia também. Mas, enfim, falando do há 2000 anos especificamente, nós tivemos a oportunidade de encontrar uma citação a Fúvia, tá certo que não é nenhuma carta histórica, é uma carta que teria sido escrita pela esposa de Pilatos, quando do exílio de Pilatos, a sua amiga Fúvia, ou pelo menos trata alguma coisa assim, né? Fúvia, como sofro, alguma coisa assim que ela cita. Quer dizer, já é algo que o Chico não poderia saber. Mas eu acho muito difícil, porque é uma carta até difícil de ser encontrada na atualidade, que é muito do ramo da teologia, ou pelo menos de discussões teológicas, né? E falando especificamente do Públio Lentulus, durante anos eu não descobri nada que pudesse induzir-se a criar. A família Cornélio Lentulus era uma família muito conhecida em Roma, era a nata da sociedade da época, era de uma família tradicional de cônsules, de sacerdotes, né? Da época republicana, generais, sacerdotes na época, eles ocupavam altos cargos, tá? É um cargo até certo ponto ligado à política, porque para que o Império Romano tivesse prosperidade, eles tinham que aplacar a fúria dos deuses, né? Então os sacerdotes tinham um papel vital, misturado à política e à administração pública. Todas as tragédias, as guerras ou cataclismos naturais, eram colocados na ira dos deuses. Então os sacerdotes que faziam essa intermediação eram importantíssimos, né? Então, portanto, também tinha uma questão política envolvida. Existem Cornélio Lentulus no 1º século, Cossus Cornélio Lentulus, um Getúlico também, que é muito citado. É uma família muito influente na época do Tibério. Augusto, Tibério, eles são muito citados até a época do Tibério. Mas, efetivamente, nenhum deles, Bátcodes não pode ser nenhum deles, que são os mais conhecidos pela história, nenhum deles bate com a história do há 2000 anos, não tem realmente o que se dizer disso, né? Mas aí, fazendo pesquisas na internet, me deparei com um site na Alemanha, citando uma lista de cônsules, inclusive acrescentando os cônsules suffectus, né? Que vem do latim, substituto. Esse site é da Alemanha. O que eram cônsules, né? Seriam mais ou menos os presidentes da República. Mas, na época do Império, era um cargo apenas honroso. Eles não tinham poderes políticos efetivos, porque acima desses cônsules eram 2, eleitos semestralmente, né? Acima deles havia o imperador romano, na época especificamente do Império. Mas, mesmo assim, era um cargo honroso a que todas as famílias romanas tradicionais aspiravam a ter esse cargo. Tinha que passar por ele, né? E tudo fazia parte de um curso de honra, né? De começar como edil, primeiro carreira militar, depois edil, e daí até você poder ser senador, depois que tivesse passado pelo cargo de questor, e depois chegava ao Senado romano, e depois poderia ser cônsul. Pois bem, e aí nessa lista de cônsules suffectus, que não é nem citada, nem muito citada, por exemplo, ali na parede no Capitólio, que descreve Fasti Consulari, isso mesmo. Os Fasti Consulari lá não cita os cônsules suffectus, apenas os cônsules efetivos, né? Então, é só para ressaltar que foi difícil encontrar esses cônsules suffectus e quase que, entre aspas, por um acaso. E ali no ano 27, eu me deparei com Públio Cornélio Lentulus, e que a princípio tinha sido ignorado pela história. Ninguém, pelo menos nesse site, sabia quem era esse indivíduo, enfim, ignorado.
Mas é claro que não vamos ficar simplesmente num site né? Não tem como. E aí procuramos livros que falassem sobre o assunto. E aí nós chegamos a um do século XIX, escrito por um alemão em latim. Ele não tem até hoje edição em português, que ele cita os fasti consulari todo, incluindo os suffectus, né, os cônsules suffectus, e ali sim ele reafirma a existência desse Públio Cornélio Lentulus no ano 27, cônsul suffectus, junto com outro indivíduo cujo nome não me ocorre agora e que a história conhece um pouco mais sobre esse outro indivíduo, que era jovem, estava começando a carreira política dele, né? Realmente que me fugiu o nome dele agora. E de onde veio aí, novamente, esse livro em latim? Ele nos apontava para um outro livro, que são os Fasti Arvarium, né? E aí, novamente, a pesquisa recomeça. O que é isso? Isso, na verdade, foi uma pesquisa de uma noite, que quando eu comecei eu não conseguia parar, não tinha como dormir e interromper as pesquisas, né? A Fraternidade Arvarium era uma fraternidade religiosa, né, em honra à deusa, falando em termos bem leigos, Ceres, a deusa da agricultura, né? Então, anualmente, os magistrados romanos, os políticos romanos faziam sacrifícios em honra a essa deusa para que tivessem boas colheitas, né? Levando em consideração, de novo, a política ligada à religião. Só um parênteses. Haveria alguma relação o fato de que a família Lentulus teria na sua origem, e é uma das hipóteses, a vinculação com a agricultura de lentilha, né? Talvez a derivação e essa relação aí com essa sociedade religiosa da fertilidade e da agricultura? Também, né? Com certeza. Na verdade, a família Cornélio Lentulus, né? A gens é a Cornélia. Depois, ao longo dos séculos, as famílias romanas elas foram se subdividindo. Então, essas famílias crescendo, elas foram adotando determinados cognomes. Por exemplo, os Cornélio africanos, porque eles venceram a batalha de Zama, na África, né, a Segunda Guerra Púnica e tal. Então, eles acrescentavam isso aos nomes. O Lentulus, existem duas explicações. Uma que eu acho menos provável, que vem não no sentido de lento, mas no sentido de serem pessoas ponderadas no seu modo de agir. E outra que eu acho a mais plausível, que é exatamente isso, né? Que as famílias romanas, nobres, elas não podiam tratar diretamente com o comércio, por exemplo, e buscar mercadoria nas Índias para vender ou em qualquer outro país, ou se ocupar do comércio de escravos. Então, essas famílias romanas elas tinham vastas extensões de terra, não só na Itália, como em outras províncias, Espanha, Portugal, França, onde eles se ocupavam da agricultura. E também diversificada, tá? Não era só uma coisa. Numa terra eu poderia, me ocupar da produção de vinho, outra de oliva. Tem que ver também as diferenças regionais, o que aquela local pode produzir. Mas sim, essa família ela seria conhecida por causa da produção de lentilhas, né? E é engraçado que nós também fazemos a peça teatral há 2000 anos, um detalhe que pouca gente vai perceber, é que na capa do senador eu mandei imprimir ramos de lentilhas, né? Sim, eu acho que é exatamente por conta disso, sim, né? Existe essa discussão, mas para mim o que me sugere é que lá atrás, em algum momento, essa família tinha uma vasta extensão, uma vasta propriedade rural, onde se ocupava com a produção de lentilhas. Daí veio o nome Lentulus. Como eu falei, uma família importantíssima no primeiro século, ainda é uma família importante no primeiro século. No segundo século depois de Cristo eles desaparecem. E aí exatamente nessa parede dessa fraternidade Arvarium, nas atas deles, né, chegaram até nós vários fragmentos. E um desses fragmentos surge o nome desse cônsul suffectus no ano 26, 27, que não se sabe quem é esse homem, né, mas é Públio Cornélio Lentulus. Não se sabe mais nada a respeito da trajetória íntima desse homem, como ele foi casado, com quem foi casado, não sabemos. O que não significa que essas evidências não existam. Elas podem ainda chegar até nós porque a arqueologia é uma ciência do lixo, vamos dizer assim. E o tempo todo está se descobrindo coisas, principalmente na Roma Antiga. O tempo todo. Descobriram há pouco tempo uma tumba, Pompeia e Herculano ainda estão sendo escavadas, as vilas em torno também estão sendo escavadas. Então, é uma ciência em construção, são descobertas que vêm sendo levantadas o tempo todo. Então, essa é a primeira questão. Nós não podemos fechar e dizer que não exista nada. O que nós percebemos é que é uma outra nova figura
que até então tinha sido ignorada, talvez por falta de dados, né, positivos, pelos historiadores do século XIX, né, foi simplesmente deixado de lado, mas que é uma figura que merece ser estudada e que nós temos como, por exemplo, refazer a trajetória política desse indivíduo. Aí nós temos. E é exatamente essa trajetória que encontrou uma verossimilhança muito interessante, né, com o livro. Então nós defendemos que esse personagem é sim o Públio Lentulus narrado no livro Há 2000 anos. Não confundir esse Públio Lentulus, que nessa lista de cônsules sufectos existem 2 Públios Lentulus. É o Públio Cornélio Lentulus, e que ele não parece ter um quarto nome, o que era comum no primeiro século, tá? Também não significa que ele não tenha adquirido esse nome depois, porque se você fizesse algo honroso, você ganhava um quarto nome, tá? É uma das questões também que eu levanto, nós já conversamos sobre isso, né? Porque tudo que você fazia de benefício, você venceu uma guerra, você ficava imortalizado por aquela guerra, aí você ganhava um quarto nome, ou você se colocava um quarto nome, né? Isso era muito comum no primeiro século, o indivíduo ter 4 nomes, mas a gente tem que se ater ao que está no livro, Públio Cornélio Lentulus, né? E existe também um outro Públio Cornélio Lentulus, que é um Cipião, um Escípio, que ele foi cônsul também, mas pouco antes. Então, não confundam um com o outro, porque são 2 indivíduos diferentes. Existem evidências arqueológicas desse Públio Cornélio Lentulus Cipião, e existe esse outro, que é apenas Públio Cornélio Lentulus. Essas pedras da Fraternidade Arvarium, elas estão em Roma, na atualidade. São fragmentos, né, de diversos políticos da época que, enfim, foram retratados ali nas atas dessa fraternidade religiosa e que chegou até nós esse Públio Cornélio Lentulus. Sobre essa lista, Kaique, eu queria citar um livro que eu tenho estudado, ainda não terminei de ler, que é o Latin Epigraphy, Epigrafia Latina, ou do latim, que na verdade é o Cambridge Manual, né, of Latin Epigraphy. É o Manual de Cambridge de Epigrafia Latina, do autor Ellison Cooley. E ele vai mencionar... Epigrafia são aquelas inscrições romanas, com o nome dos romanos, que eles tinham toda uma forma de colocar esses nomes nas pedras e talhar para a posteridade. Exatamente. Então, ele vai mostrar nesse livro que, a partir de Pompeia, nós tivemos um novo impulso no estudo da história romana, porque muitos monumentos e muitos registros ficaram preservados, né? Ele começa o livro falando basicamente de Pompeia e Herculano, e ele vai mencionar as listas, e eu vou só trazer um detalhe interessante. Claro. Ele vai mencionar essas listas de sociedades ou associações religiosas que eram encontradas, e muitas foram encontradas em Pompeia também. E o que é interessante é o seguinte: ele vai explicar que essas listas retratavam associações, muitas vezes, de magistrados, né, que eram, então, grandes membros que ocupavam cargos importantes de Roma, né, que se reuniam por propósitos privados, e muitas dessas associações de cunho religioso, tal como lá a Fracta Arvalium, né? Claro. A Sociedade Arvalium, né? E essas listas, elas eram entalhadas por iniciativa dos particulares, não era algo assumido pelo governo. Não. Eles não era. Faziam questão de entalhar isso, né, nos seus locais de encontro ou em alguns outros monumentos, apenas para deixar o registro. Imortalizar seus nomes. Isso. Imortalizar os nomes, e isso trazia uma ênfase, né? Era honroso, mostrava, é o que ele diz aqui no livro, mostrava uma certa participação social, uma participação política, né? Então eles gostavam de deixar o nome deles ali figurando. Então é muito interessante, né? Porque mostra exatamente o que eu acho relevante. Muitas pessoas lutam e criticam o livro do Chico Xavier dizendo: mas não há um registro oficial por parte do governo romano. Sim, mas nós temos esse registro, que foi um registro privado, que foi produzido por iniciativa deles, né, que está aí. E um outro detalhe que é importante também, e que a gente estuda em epigrafia, quem quiser, né, consultar esse livro vai perceber, os estudiosos da epigrafia romana, epigrafia latina, elucidam que não existe um exaurimento dessas fontes.
Está tudo muito fragmentado. Né? A gente já até bateu muito nisso aqui nos outros podcasts, já falamos, né? Mas é bom sempre destacar isso. Que era um império, né, de centenas de anos. A história do Império Romano oficialmente durou 1.200 anos, milhares de senadores, a história é muito fragmentada. Até hoje, até para reconstruir coisas do dia a dia, roupa, moda, tudo isso, nós encontramos ainda muitos buracos, muita coisa que a gente não sabe. Exatamente. Porque nem tudo chegou até nós. E mais reafirmando, essa lista de senadores completa do Império, isso não existe. São fragmentos. Pois é interessante, né? Então vamos meditar aqui só um pouquinho. Por muito tempo a gente viu, né, não havia nenhuma evidência do nome de Publius Lentulus. Esse Publius Lentulus há 2000 anos. E muito taxativamente, até espíritas falavam, bom, então houve um erro ou é uma coisa imaginária. Não. A partir do momento que nós começamos a encontrar tantos dados, fatos que coincidem hoje com fatos comprovadamente científicos e historicamente comprovados, por que não também esse personagem, que o próprio Emmanuel diz ele ter sido? Então, por que não ter um pouquinho de boa vontade e ir em função da pesquisa de encontrar esse nome? Foi o que o Kaique fez e, no mínimo, que ele encontrou foi uma evidência. Né? Não é uma prova, mas no mínimo, por baixo, foi uma evidência que já tira aquela absoluta contestação de que, em absoluto, não haveria aquele personagem. Porque é muito difícil você provar que uma coisa não existiu, não é? A coisa mais difícil é você provar algo que não existiu. Isso no direito nós chamamos de prova diabólica. É uma prova que é impossível de ser feita. Paulo, me prova que você nunca foi à China aí, por favor. Me prova. Me mostra todas as fotografias que você não foi à China, o ticket de passagem que você não foi lá. É muito difícil você provar. Então, se você for tentar buscar a evidência do que está lá, fica mais fácil até. É claro, mais fácil em tese, né? O trabalho que o Kaique fez aqui, com certeza, é um trabalho de vida, de dedicação, de devoção, para que ele possa ter a disponibilidade, porque isso tudo, né, gente, é vida que a pessoa, né, está ali dedicando, e isso é muito importante, e eu acho que a espiritualidade brindou ele com uma evidênciazinha. Excelentes palavras, na verdade, são evidências. De maneira alguma, em momento nenhum aqui, eu e o Marco falamos que esgotamos o assunto, que nós simplesmente levantamos uma questão que até então o que se falava era não existe evidência. Não, existe uma evidência que merece ser estudada. Se estiver errada, a gente não está errado. Muito embora tudo nos leve a crer que realmente seja sim esse Publius Lentulus. Não só por essa questão do nome, mas pela própria questão do consulado suffectus, para que servia, né? Na época do Império Romano, ele era muito dado a pessoas jovens, início em carreira política, muitos jovens, né, que a gente comentou, que estavam iniciando a carreira política. Se o cara é cônsul, significa que ele já é senador. Então, a primeira questão ele tinha por volta de 30 anos no ano 31. Nós chegamos à conclusão que ele era um ano mais novo que Jesus, certo, Marco? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Um ano e meio. Eu cheguei até à conclusão de mais ou menos a época que ele fazia aniversário, mas agora eu não me recordo. Também não é importante agora. Então, vamos lá. Primeiro, ele fala que ele passou um ano na administração de Izmir, que ficava na Ásia Menor, uma cidade muito importante, fazia concorrência com Éfeso, né? Isso, com certeza, ele fala de primeira juventude, que o que ele quer dizer com primeira juventude? Aí entra aquela questão. Adolescência, eu supus que tenha sido o início mesmo do curso de honra dele por volta dos 16, 17 anos de idade. Curso de honra é uma série de cargos políticos que você ocupava até chegar ao Senado e, claro, você tinha que ser cônsul. Isso não significa que todas as famílias da nobreza romana tiveram senadores que foram cônsules. Na verdade, eram divididos em duas categorias, o Senado. Os senadores consulares e os senadores que não tinham sido cônsules, né? Existe um outro nome técnico para isso, que eles tinham parado num cargo pretor. Os senadores que haviam ocupado a pretoria, o cargo de pretor, e pararam aí. E os senadores que foram cônsules. Isso também dava alguns direitos. Nas discussões do Senado romano, existia uma diferenciação entre os senadores consulares e os senadores que foram apenas pretores. Tá? Os consulares tinham mais privilégios, se eu não me engano, se eu me lembro bem, até na palavra.
podiam emitir mais opiniões, outros não podiam emitir, mas também é uma questão que vai para outro lado, né? Então, assim, ele fala que passou um ano servindo na administração de Izmir. O jovem romano, ele começava a carreira, curso de honra dele, como tribuno militar, né? Que seria, os altos cargos militares eram entregues aos nobres romanos, aos jovens, né, da nobreza romana. Então, todo jovem romano ele tinha que passar por uma carreira militar. Sem dúvida alguma, o Públio Lentulus passou por essa carreira? Passou, sem dúvida alguma. E mais ainda, existia também um cargo de questor, pró-questor, exatamente agora não me lembro, que era o indivíduo que, junto ao governador da província, jovem, né, ele era uma espécie de estagiário em que ele fazia a coleta de impostos, era um auxiliar exatamente financeiro do governador da província. Eu tenho a impressão de que esse é o cargo que ele ocupou em Izmir. Eu não me recordo agora exatamente o nome, pró-questor. Pró-questor, realmente não me recordo o nome técnico em latim, tá? Até porque, primeiro, na Izmir, né, na Ásia Menor da época, mais ou menos que ele era jovem, não havia movimentação de legiões romanas. Então, obviamente, o cargo, as legiões são os exércitos romanos, que ele ocupou ali em Izmir não pode ter sido cargo militar. Foi um cargo político, administrativo. Então, pode ter sido exatamente esse do início da carreira política dele, quando ele serviu na administração de Izmir como uma espécie de estagiário, vamos dizer assim, junto ao governador da província. E exatamente ocupava muito questão de impostos, arrecadação, fazer levantamento dos registros e tal. Depois ele pode ter passado por alguns cargos, edil, pode ter pulado, né? Que as famílias que tinham dinheiro na Roma Antiga, elas compravam alguns favores do Estado. Isso é muito comum, principalmente na época dos imperadores, né? Mas é fato que ele ocupou a questura como questor. Ele se tornou senador romano, mais ou menos. Essa é uma outra questão interessante, que ao longo dos séculos, as idades mínimas para ocupar cargos políticos na história romana mudou muito. Eu já tive a oportunidade de ver gente falando impossível que ele fosse senador com 30 anos. Não. Na época do Império, com 26 anos, você já podia se tornar um senador romano. E mais ainda, a voz do imperador falava alto. Augusto, por exemplo, pulou todos os cargos, quase todos os cargos, e se tornou cônsul com, ainda jovem, não me recordo a idade, 18, 20 anos, porque ele simplesmente quis. Então, cuidado. Parece que você cita no seu artigo que aquele próprio outro cônsul Sufectus... Ele era jovem. Ele também tinha uma idade bem Era jovem, abaixo, ele não era nem né? casado, ele era jovem. Esse a gente sabe um pouco mais sobre ele, mas ele era bem jovem. E depois aquele E não se questiona que ele foi cônsul Sufectus, porque isso já é Não, porque tem um pouquinho mais de indícios sobre ele. Exatamente. Um pouquinho mais de indícios. Você calcula então que ele teria quantos anos se fosse esse aí de 26 depois de Cristo, né? Jovem. A idade exata não dá para saber, né, Marco? Mas é jovem. O outro tinha mais ou menos essa idade, 20 e pouco, alguma coisa assim, 23, 24. O outro companheiro dele de consulado Sufectus, ele era bem jovem. Não tinha nem casado ainda. Depois é que ele casou e ocupou alguns cargos em Roma de que se tem notícia. Alguns detalhes desses que você está falando estão no livro? Beleza, ele faz uma ligação com o livro bem interessante. Por quê? Vamos lá então. Então ele se tornou senador, depois ele se tornou cônsul Sufectus. Por que ele se tornou cônsul Sufectus? Eu e Marco descobrimos que era o cargo, era uma pré-condição para ele se pegar alguns cargos de legados provinciais. Ou seja, para o cara ocupar determinados cargos de legados nas províncias romanas, existiam cargos maiores, mais importantes e menores nas províncias, tá? Esse que eu vou citar, ele faz parte dos cargos maiores, de maior importância. Então, exatamente para ele ocupar um cargo de legação provincial importante, ele tinha que ter passado pelo consulado Sufectus, certo? Lembra, Marco? Sim. Exatamente, isso era uma pré-condição. Então, a gente acha que ele está ali como cônsul Sufectus simplesmente para ocupar um cargo na província. Aí entra na questão do há 2000 anos. Primeiro capítulo do livro. Flamínio Severus fala o que para ele? Alguém lembra? Poderias descansar com tua família na Judéia e não seria impossível, junto às autoridades imperiais, arranjar esse tal cargo. Você pode descansar e resolver alguns problemas administrativos de nosso interesse. Pois é, aí a gente entra naquela questão, né, Kaique? Sobre a legação livre. Exatamente. O livro aponta que o Públio chega à região, ele é conduzido à região, ele consegue autorização para ficar na região
como legado, né? Mas Emmanuel está falando legado. Para interesses privados, como legado de Tibério. Exatamente. E muitos questionaram essa questão, que não existiria isso. Que a princípio parece até ilógico mesmo, cara, ir descansar, né? O que é isso? Então qual o sentido disso dentro da história romana? Pois é, esse cargo existia mesmo, né? Dentre os cargos de legação nas províncias, existiam vários entre os maiores, né? Inclusive os governadores provinciais, eles eram legados, inclusive, era um cargo de legação, né? O nome era legado, propretor, auguste, algo assim. Mas esse cargo também encontrado entre os maiores, que era muito comum, era o chamado de legação livre ou legação honrosa, em que o cara pedia umas dispensas do serviço em Roma e ele ia atender a interesses particulares nas províncias. Mas para que ele não fosse simplesmente dispensado, estivesse ali simplesmente por estar, então, para que ele tivesse algum tipo de autoridade, era dada a ele essa chamada legação livre, em que, além de ele tratar de interesses particulares, é uma espécie de dispensa, ele também ali está como uma espécie de embaixador e ele também tem uma autoridade de julgar casos não públicos, privados. E isso, eu e o Marco, nós começamos a fazer uma interação com o livro, como o cargo dele nós não temos a menor dúvida. Que o cargo que ele ocupou foi a legação livre, porque bate com todo o livro. Ele tratando de interesses particulares. Cargo de legação livre era exatamente para isso, que era se afastar. Mas para ele não ir, como romano, para as províncias sem algum tipo de autoridade, até porque ele tinha que se diferenciar a questão da hierarquia, provinciano e um senador, né, um senatorial, enfim. Então ele ia com essa legação livre que dava a ele a autoridade de embaixador e, além disso, também de julgar casos privados. E aí vem uma série de questões no livro que está ali, que ele fala que julgou inúmeros processos, né? O André de Horas fala isso, Públio Lentulus, que escravizou nossos filhos. O Marco poderia explicar isso melhor para nós, mas os casos públicos seriam aqueles que afrontassem diretamente Roma. Os privados são coisas do tipo, olha, ele demarcou a terra, coisa do meu interesse particular, está errado, ele me roubou. Seriam coisas nesse sentido, assim. Não, desculpe minha ignorância, porque eu estou realmente impressionada com todo esse trabalho de pesquisador histórico que você é, né? E já com anos de como professor historiador, você ainda chegar a essas conclusões que eu não teria como nem imaginar para inventar, né? Que dirá você, assim, no seu trabalho de pesquisa, depois de tantos anos, chegar a essas conclusões, entendeu? Quer dizer, eu não saberia nem por onde começar essas pesquisas, você ainda consegue chegar a essas conclusões só depois de muitos meses, talvez, de pesquisa. Anos. Né? Ou talvez anos, quer dizer, é realmente algo de impressionar o Chico Xavier, né? Exatamente, Lívia. Mas aí vai ser o tema do nosso próximo episódio. Aquelas pessoas que estão querendo saber como é que iniciou o trabalho do Kaique, vai ser o nosso próximo episódio. Eu vou pedir para você esperar um pouquinho. Mas continue conosco, Kaique. Essa questão aí desses cargos, desses momentos todos, qual que foi assim o seu, digamos, o seu ponto? Porque assim, a gente tem aquele ponto mágico, digamos, que as coisas começam a ligar, tudo mais. E você fala assim, agora eu tenho que colocar isso no papel, que esse é o seu artigo. Como é que foi esse momento? Foi exatamente esse cargo de legação honrosa e mais ainda quando nós descobrimos informações dentro da administração político-religiosa romana e que nos induziu a crer que essa carta que teria sido enviada a Roma descrevendo Jesus, ela pode ter existido sim. Não como nós falamos anteriormente, não da forma como ela chegou até nós, que eu discordo totalmente disso, é muito bonito, literariamente é muito bonito, mas historicamente essa carta como ela chegou até nós não é possível, mas nós descobrimos indícios que ela de fato existiu sim. Kaique, é interessante assim, e aconteceu conosco aqui no nosso trabalho, que às vezes a gente começa a fazer uma pesquisa, como, por exemplo, nós vamos iniciar uma série sobre Allan Kardec. E nós iniciamos aí a pesquisa e, no início, nós, um grupo selecionado chegou a perguntar assim, que a dificuldade de encontrar, apesar de termos muito, mas a dificuldade de encontrar dados, até mesmo históricos, que pudesse trazer algo de novo
Não o mesmo sempre, mas algo de novo que fizesse sentido para os nossos ouvintes e tudo mais. E aí eu fico imaginando que você também deve ter passado por algo assim. Começou a estudar e de repente é um fio condutor que vai puxando o outro e vai trazendo, e às vezes você até se assusta com a informação que você não buscou e que começa a chegar a você de uma forma fácil. Falou disso, não preciso falar mais nada, exatamente. É uma informação puxando a outra. E só para complementar, que o Marco também pode... O Marco tinha me falado exatamente isso que eu já tinha pensado, porque à medida que a gente vai avançando nas pesquisas, parece que, digamos assim, esse campo de pesquisa vai se ampliando cada vez mais. É impressionante que à medida que a gente descobre, a gente vai percebendo que tem muito mais coisas a fazer. E chega um momento que a gente tem que dar uma parada, senão a gente fica louco. Então, assim, essas pesquisas que eu e o Marcos temos feito estão longe do fim. Pelo contrário, a gente descobriu muito mais coisas que vai consumir muito tempo e anos de pesquisa. Sem contar que eu vou contar um relato aí, testemunho pessoal, da ajuda espiritual que a gente recebe nessas pesquisas, não é? Essas pesquisas começaram porque um senhor lá da América do Norte, brasileiro que já morava lá há muito tempo, e ele nos pediu lá no início da década 2001, 2002, mais ou menos, ele nos pediu para fazer uma pesquisa sobre esse livro, porque ele ia publicar o livro nos Estados Unidos. Fomos o Guilherme, não, o meu Marco Paulo, aliás, e o Guilherme Leone, um outro amigo nosso de Uberaba, começamos a fazer a pesquisa. Começamos a fazer pesquisa e começamos a ter intuições de achar coisas em livros, na internet, de uma forma muito, muito interessante. O pessoal dos Estados Unidos, era da Allan Kardec Educational Society, o pessoal que estava querendo fazer essa pesquisa, eles estavam pagando gente lá para fazer a pesquisa, mas a gente começou a jorrar de conhecimento, de dados para eles, que ele falou, pelo amor de Deus, vocês estão fazendo trabalho voluntário, estão mandando para a gente caminhões de informações e o nosso pessoal aqui está na base da manivela, né? E ele começou, e eu recebi aqui na minha secretária eletrônica uma mensagem emocionada dele, falando, olha, vocês com essas pesquisas restauraram a nossa fé. Porque nós nunca imaginávamos que o nível da mediunidade desse senhor aí brasileiro, esse Chico Xavier, era desse nível, né? dessa magnitude, né? E isso está nos deixando... Foi por isso que eles depois teve um problema lá na edição do livro, o livro acabou não saindo. Mas foi assim que começaram as pesquisas e a gente tinha realmente verdadeiras intuições, sonhos de onde procurar, o que fazer, mostrando mais uma vez a interferência da própria espiritualidade, que sabe onde estão os verdadeiros dados que vão construir a verdadeira história, nos ajudando, como deve acontecer muito com o Kaique. Que vão construindo a verdade, como o Kaique comentou, né? Sim, sem dúvida. E como nós falamos, essas pesquisas estão muito, muito, muito longe do fim. À medida que a gente vai estudando, o campo de trabalho amplia cada vez mais. E realmente chega um momento que a gente tem que dar uma parada, porque pesquisa envolve muito tempo. Você precisa ter muito tempo. Você fica praticamente parado só por causa disso. E quando você descobre uma pista, uma leva a outra, você não tem como parar. Se você parar, você se perde. Isso, é o fio da meada, né? Já é o fio da meada. Você perde. O fio da meada. Então, assim, que nós falamos, né? Se de fato nós não podemos ter certeza de que esse Públio Lentulus, citado nos Fast Charvalium, é de fato o Públio Lentulus do livro, por outro lado, é um indício de que seja o próprio, né? Mas com relação a esse cargo que nós já citamos, não temos a menor dúvida que ali ele está ocupando um cargo de legação livre de uma coisa que, para nós, nos dias atuais, foi extremamente complicado. Eu não sabia da existência desse cargo. Ele é citado por Cícero numa lei também, Cícero, grande orador e político do século I a.C., que ele impôs alguns limites porque os romanos estavam abusando desse cargo. Todo mundo queria descansar. Eu imaginei, né? Isso, que haveria uma tendência a abusar disso. Exato. E Cícero tentou, no primeiro século antes de Cristo, impor limites, né? O cara ocupava esse cargo por 6 meses, 1 ano. O Públio Lentulus ele devia ter muita influência política em Roma, porque ele ocupa por vários anos, ele fica 15 anos ali, né? E mais ainda, para essas questões de embaixador e questões que ele julga particulares, né? É engraçado um outro detalhe, que a respeito de Pilatos, a autoridade de Pilatos e a autoridade de Públio Lentulus. Claro que Públio Lentulus era da classe mais alta de Roma, ele era um patrício romano, da nobreza, e Pilatos, ele era da segunda classe, dos cavaleiros, que não tem nada a ver com cavalos, não era um cavaleiro de que montar, né?
Era uma classe, assim, em termos bem leigos, era uma classe mais emergente em Roma, né? Eles eram mais operacionais, vamos dizer assim. Então os cargos menores, menos importantes, eram dados a eles porque eles não tinham aquela importância que os patrícios, como Públio Lentulus, tinha. E Pilatos era exatamente dessa cavalaria, ele era menos importante, né? Então, assim, por que Públio Lentulus não impediu o processo de Jesus? Por uma questão simples, dentro do cargo que ele ocupava, primeiro, ele não tinha interesse nenhum, porque Jesus não significava quase nada, ou nada para ele, né? Não tinha interesse, era digamos assim, um revolucionário qualquer, de inúmeros casos que os romanos julgavam todo dia. Aquilo era uma coisa muito comum, ainda mais na Judéia do primeiro século. Então, ele não teve interesse. Segundo, porque pelo que nós pesquisamos do cargo de legado honroso, ou legação livre, não fazia parte, não era parte dos poderes dele. Lembrando, era apenas privado. O caso de Jesus foi público. Ele foi acusado de o quê? Tramar como conspirador contra a autoridade romana, né? Então, nós entendemos que eram duas esferas de poder diferentes, diferenciadas, e que ele não podia se ocupar. Por outro lado, as reclamações que ele escutou a respeito de Pilatos e ele encaminhar isso para as autoridades competentes, isso também era muito comum com os casos de legação livre, de talvez pessoas que nem entendessem exatamente o que era aquilo. Sabia que o cara, ele era uma autoridade, mas qual autoridade? Para o povo leigo, isso devia ser muito confuso, ainda mais os camponeses ali da Judéia do primeiro século, né? Então, efetivamente, nós não temos a menor dúvida de que o cargo de legação livre, que sinceramente eu acho dificílimo, impossível do Chico saber desse cargo, eu acho difícil, efetivamente, que está descrito no livro. Agora, eu também já conversei com o Marcos sobre isso. O que aconteceu depois que ele retornou a Roma, vamos levar em consideração que ali existem buracos no livro, que ele chega em Roma por volta do ano 46, Flamínio desencarna, depois ele cita rapidamente o ano 53, quando a Fúvia fica louca e falece, desencarna, depois ele vai ao ano 58, que é quando a Calpurnia também desencarna e a Lívia encontra o seu martírio, aí depois tem uns casos particulares, e aí ele já pula para o ano 70, quando ele vai para a Revolução Judaica, né, auxiliar o Conselho de Guerra do Tito. Então, vocês percebam aí que ele dá saltos no tempo, né? A vida de um senador romano não era ficar parado em Roma. Esses senadores, eles recebiam missões o tempo todo, muito importantes em províncias, e exatamente eles queriam imortalizar o nome deles nas províncias, em cargos importantes em Roma e tal. Então, assim, fora de dúvida que a carreira desse Públio Lentulus foi muito agitada e que nesses buracos de narrativas do Há 2000 anos é muito provável que ele tenha ocupado cargos na Espanha, em Portugal, na África, enfim, nas províncias romanas, tá? E mais ainda, uma das coisas que me parece ter sido, né, plausível é que ele tenha ocupado o cargo de prefeito urbano, que era dado aos patrícios romanos. A lista de prefeitos urbanos que chegou até nós do primeiro século, efetivamente eu não encontrei o nome Públio Lentulus. Aí entra aquela questão, né? Está incompleta? Enfim. De qualquer forma, o que eu quero dizer é que ainda há a possibilidade de, dentro de todas essas pesquisas arqueológicas, encontrar o nome desse indivíduo em outras cidades das províncias romanas, que com toda certeza, isso eu afirmo com toda certeza, que esses buracos de narrativas do Há 2000 anos, ele esteve nos mais variados lugares do Império Romano, realizando missões do Estado. Muito bem. Nós realmente desejamos que essas verdades se tornem presentes e voltem aí à luz. Nós agradecemos ao Kaique na participação desse primeiro episódio. Hoje é um sábado, antes do nosso passeio anual a Pedro Leopoldo, onde nós passamos a visitar alguns lugares onde o nosso querido Chico viveu. E nós estamos aproveitando a presença do Kaique aqui. Vamos gravar 4 episódios. Então, desejamos a todos um grande abraço e até daqui a pouco no próximo episódio das obras históricas do nosso querido Chico Xavier por Emmanuel. Um grande abraço.